Agora nós vamos falar sobre a negação, tá? Toda proposição, ela pode ser negada, tá bom? E um princípio que eu vou te falar é o seguinte: normalmente quando nós temos uma sentença, tá? Já que é a nossa oração, ela pode ser, perdão, a nossa frase, ela pode ser simples ou composta. Qual é a diferença entre uma frase simples e composta? Uma frase simples é aquela que só tem uma oração. Então, se ela só tem uma oração, eu só tenho, na verdade, uma proposição. Tudo bem? Agora, se ela for composta, que é o comum de acontecer, significa que ela tem mais de uma oração. Automaticamente, ela tem muito mais de uma proposição. E onde que eu quero chegar com isso? Olha, toda vez que eu estiver estruturando o meu pensamento, eu vou pegar cada verbo, tá bom? Ou seja, cada período da minha frase, tá bom? E vou chamar aqueles períodos por nomes, por letras minúsculas do nosso alfabeto. Normalmente a gente começa aqui pela letra P, mas nada te impede de chamar de A, B, C e assim sucessivamente, tá bom? O que eu quero dizer é o seguinte: ao longo do tempo, não se preocupe por agora, você vai perceber que quando a gente começar a estruturar os nossos problemas, a gente vai dividir eles por períodos e a gente vai botar letrinhas para cada período, P, Q, R e S. Dessa maneira, a gente consegue, como eu falei na primeira aula, estruturar o nosso raciocínio. E dentro de cada período desse, lembra que eu falei lá na outra aula? Eu posso botar que cada proposição dessa vai ter apenas dois valores lógicos possíveis. Ou ela vai ser verdade, ou ela vai ser mentira, ou ela vai ser falsa. Tudo bem? E qual é o princípio importante de eu estar sabendo isso? É que quando eu nego, esses valores aqui invertem. Ou seja, o que era verdadeiro passa a ser falso e o que era falso passa a ser verdadeiro. Vamos à prática? Lembra lá que eu dei o exemplo? Eu botei que Renan é bonito, né? Eu botei lá que eu sou bonito. Aí você não concorda com essa proposição. Você caracterizou essa proposição como falsa. Então dizer que Renan não é bonito significa então dizer que essa proposição aqui é verdadeira. Ou seja, o valor não, ele inverte o valor lógico da minha oração ou da minha proposição. E para fins de facilitar a gente usa esse tiozinho aqui. Então, ou seja, se o meu valor P ele tinha valor lógico de verdadeiro, significa então que o meu não P ele vai ter o valor lógico de falso. Lembrando que esse tiozinho, ele também pode ser apresentado desse jeito aqui, ó. É um L de lado, tá bom? É a mesma coisa esses dois símbolos aqui, tá bom? Ele também vai dizer que o meu valor lógico está invertido, beleza? E aqui, é, ainda dando prosseguimento, eu tenho aqui dois exemplos bem clássicos de proposições. Aqui ele, no primeiro, vai dizer o seguinte, ó. 2 é diferente de 1. De fato, né? 2 é diferente de 1. Verdadeiro. 2 é igual a 1. Olha só, eu neguei. Viu? Eu troquei o diferente, esse diferente, ele passou a ser igual. Ou seja, houve um não implícito aqui. Então, essa proposição passou a ser falso. Eu te chamo também a atenção, principalmente nesse primeiro exemplo aqui, que nem sempre o não ele vai estar bonitinho aparecendo. Vamos embora. Renan é bonito. Não foi a nossa primeira frase? E aí você caracteriza essa frase aqui como falso. Como eu botei Renan não é bonito, eu também poderia botar que é o mais usual da gente falar é que Renan é feio. Olha só, eu botei um não aqui. E o não tem implícito. Implícito como o antônimo de bonito. Se eu usei o antônimo, significa automaticamente que essa proposição aqui também inverteu o valor lógico dela e passou a ser verdadeiro, tá bom? Isso também é uma maneira da gente negar a frase. Nem sempre o não, tá bom? Esse nãozinho aqui, ele vai estar de forma explícita, tá bom? Ele pode vir de maneira implícita. 5 é menor do que 3, né? Não, isso aqui não é verdade, né? 5 é maior do que 3. E aí ele coloca 5 é maior do que 3. Repare que ele inverteu o menor pelo maior, também, novamente, usando o nosso antônimo.
4 é um número inteiro e 4 não é um número inteiro. 4 é um número inteiro, verdadeiro. 4 não é um número inteiro, falso. Aqui, ó, de todas as frases, perdão, de todas as orações, de todas as proposições que se apresentaram, é a única que explicitamente aparece aparece o não, tudo bem? E te chamo mais o final aqui, nessa observação que eu já falei, é que a proposição ela sempre vai ter o valor oposto da negação dela, tá bom? Esse é um princípio que a gente já vai falar na nossa próxima aula. Então, ou seja, se a minha afirmação ela for verdade, a negação dela automaticamente tem que ser falsa. E se a minha proposição for falsa e eu negar ela, então o valor lógico dela tem que passar a ser verdadeiro, tá bom? Vice-versa. Então, ou seja, a negação ela sempre tem que ter valor lógico diferente da proposição original. Tudo bem? Então, nos vemos na próxima aula.